Olá pessoal, saudações, aqui é o professor Tiago, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí a mais uma aula de topografia. Seguindo o nosso conteúdo programático, na aula de hoje a gente vai falar sobre o mapeamento sistemático brasileiro. Essa aula é a aula 3 de 3 e a gente está no módulo Sistema UTM. Okay? Nosso plano de aula roteiro tem os seguintes itens. Primeiramente a gente vai falar sobre o documento cartográfico, abordando aí a definição, os tipos e a classificação. Na sequência, vamos falar um pouco aí sobre o mapeamento sistemático brasileiro, a definição e as características, e citar também a Carta Internacional do Mundo Milionésimo e, por fim, o índice de nomenclatura e articulação das folhas do mapeamento sistemático brasileiro. Ok? Vamos lá, então. Falando sobre documento cartográfico, primeiramente o que seria documento, né, pessoal, para a gente entender aí. Documento seria qualquer informação registrada em qualquer meio, seja impresso, eletrônico, digital, etc., elaborado com o objetivo de oficializar ou tornar oficial um contato ou um tipo de comunicação entre pelo menos duas partes. Se a gente fizer aqui então a aplicação disso na questão aí no contexto da informação cartográfica, então a gente teria o chamado documento cartográfico, tá? Que seria um documento que se expressa mediante a linguagem cartográfica. Então, por exemplo, como exemplos aí de linguagem cartográfica, né, coordenadas, as próprias feições naturais e artificiais mapeadas, né, a questão de simbologia, de legenda, de escala e assim por diante. Tá? Entendido isso, pessoal, quais seriam os tipos aí de documento cartográfico que a gente pode ter? Né? Primeiramente, a gente pode citar o globo, né, que é algo que vocês já tiveram contato possivelmente aí desde o ensino fundamental. Né? Normalmente tem uma finalidade mais cultural, né, educativa e ilustrativa, né, do que extração de informação espacial para subsídio de algum tipo de projeto. Né? Normalmente trabalha com escalas pequenas, né, e é uma representação esférica. Tá? Na sequência a gente tem um mapa, né, já passando aí por uma representação plana, com certeza vocês já tiveram contato também. Trabalha com escalas pequenas, né, e consequentemente aí tem-se a representação de grandes áreas, né, normalmente com a escala de 1 para 250 mil para menores, né, 1 para 500 mil, 1 para 1 milhão, 1 para 5 milhões, assim por diante. Tá? Contém os aspectos geográficos naturais, culturais e artificiais. Pode ter fins educativos, culturais e ilustrativos, né, assim como o globo, mas pode ser usado também para algum tipo de planejamento e tomada de decisão a nível nacional ou continental. Então aqui, por exemplo, do lado direito, a gente tem aqui uma ilustração, né, de um mapa aqui da divisão político-administrativa do território brasileiro. Okay? Na sequência a gente tem a carta, né, também com representação plana, mas o que difere a carta do mapa é a faixa de escala, né, que se tem aqui. Então, normalmente se trabalha com escalas médias ou grandes, né, variando aí de 1 para 100 mil até 1 para 25 mil. Tá? Contém também os aspectos artificiais e naturais, só que de maneira mais detalhada, logicamente, como consequência do aumento da escala. Okay? Então, a gente pode extrair informações mais detalhadas a partir da carta do que do mapa. Tá? Permite também a avaliação precisa de direções, se a gente quiser extrair, por exemplo, direções, né, ângulos, distâncias e localização de pontos, né, através de coordenadas, áreas, perímetros e assim por diante, né, a gente pode extrair tranquilamente aí de uma carta. Okay? Tem fins aí de avaliação de pormenores, tá? E permite algum tipo de planejamento, tomada de decisão a nível mais regional ou estadual ou ainda em municípios de grande porte. Okay? Aqui só um exemplo de uma carta 1 para 50 mil da região de Belo Horizonte, né? Se a gente der aqui uma aproximação, aparece aqui esse lado aqui, e a gente pode ver que tem os aspectos artificiais naturais de uma forma mais detalhada. A gente pode ver aqui, por exemplo, vegetação, corpo d'água, né? Como aspectos naturais, e aspectos artificiais a gente pode ver aqui, por exemplo, quadras, né? e vias, e aqui algumas edificações aí de porte maior. E isso aqui então seria só um exemplo aí para vocês terem uma noção do nível de detalhamento que se pode ter com uma carta 1 para 50 mil. Okay? E finalmente a gente tem aí o último tipo, que é a planta, vocês já conhecem bem, né? Vocês viram o conteúdo aí já de desenho topográfico, né? Seria a representação plana, um caso particular da carta, né? Normalmente tem escalas grandes, 1 para 500, 1 para 1000, até 1 para 2000, por exemplo, né? E a representação normalmente é de uma área mais limitada em função dessa escala grande, né? E também, pessoal, só relembrando lá daquele conteúdo de conceitos básicos lá que vocês viram no início, né, da disciplina de topografia, a gente considera, né, a curvatura terrestre, e realmente a gente tem que limitar
a área de representação em função do aumento da distorção que se tem nas bordas, né, da planta. Okay? Logicamente tem uma maior quantidade de detalhes, né, em comparação com a carta e com o mapa, né, por conta da escala, e serve para fins de planejamento e tomada de decisão a nível local. Então, normalmente você pode fazer aí algum tipo de representação em planta, né, de um bairro, né, ou de um conjunto de bairros, ou de uma parte de um município, algo que seja em termos territoriais aí de pequena extensão. Ok, pessoal, em termos de classificação do documento cartográfico, a gente pode ter então a classe geral, que aí é sem um fim, um tema específico, né? Normalmente aí só com a representação dos acidentes naturais e artificiais, das feições, né? Como a gente viu aí anteriormente aqui com a carta de Belo Horizonte, 1 para 50 mil. Né? E essa classe de documento cartográfico geral normalmente serve como base, né, para aplicações generalizadas. Então, por exemplo, se eu tiver que construir uma carta específica de corpos d'água, eu posso extrair a informação a partir de uma carta geral como essa aqui. Né? Bom, na sequência a gente tem a classe temática. Né? A classe temática ela já é destinada a um tema específico, então, por exemplo, área social, econômica, territorial, recursos minerais, vegetação, uso do solo, carta de uso do solo. Né? Aqui a gente vê, por exemplo, aqui um exemplo de bioma, né? Definição aí de regiões fitoecológicas, né? Classificação de biomas. Então, toda vez que a gente tem um tema dentro da carta aqui, né? Normalmente definido aí com cores diferentes, a gente está falando então de uma classe aí temática dentro do documento, desse contexto de documentos cartográficos. A gente tem ainda a classe especial, né? Que é normalmente aí destinada a alguns tipos de usuários muito específicos, né, e sumamente técnicos. Né? O conteúdo desse tipo de carta é sumamente técnico, né, se destina à representação de fatos, dados ou fenômenos típicos. Por exemplo, cartas náuticas, a gente vê aqui uma carta aqui de Fernando de Noronha, né, com as isolinhas aí de batimetria, dados de navegação, por exemplo. Né? Cartas aeronáuticas, cartas para fins militares, mapa magnético, né? Por exemplo, aqui o mapa de declinação magnética, né, conforme vocês viram lá no conteúdo de orientação, né? Mapa meteorológico e assim por diante. Toda vez que a gente tem uma informação mais científica destinada a um grupo reduzido, né, específico de usuários, a gente está falando então de uma classe chamada especial. Okay? Bom, dentro da classe geral, a gente pode ter a planta cadastral, conforme a gente comentou, nas escalas 1 para 1000, 2000, pode se estender aí 1 para 5000, 1 para 10 mil até 1 para 15 mil, tá? Normalmente representando bairros, partes de cidades. A gente pode ter ainda a carta topográfica, né, com diferentes escalas aí de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. A 25 mil e 50 mil normalmente destinada para planejamento socioeconômico, base para um projeto de engenharia mais a nível de cidade, né, cidade de grande porte. A de 1 para 100 mil normalmente já a nível estadual, permitindo aí planejamento para investimentos governamentais, por exemplo, né. E a 1 para 250 mil a gente já está falando de algo mais regional, né? Regional, enfim, estado, região, enfim, são cartas que têm aí uma representação em termos de extensão maior da superfície terrestre, ok? Além disso, a gente tem também para estudos ambientais normalmente essa escala. E, por fim, o mapa geográfico, né? Que aí são escalas 1 para 1 para 5 milhões e menores, tá? Normalmente destinados aí à representação de estados, regiões, países, continentes ou até a nível planetário, como por exemplo o mapa mundi. Né? Ok, pessoal, entendido então essa questão de tipos e classes, né, de documentos cartográficos, a pergunta então que a gente faz é a seguinte, né, já entrando aí no item mapeamento sistemático brasileiro. Existe alguma sistematização no mapeamento no Brasil? Né? A resposta é sim. A gente tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, como órgão por força de lei responsável por prover informações espaciais, informações cartográficas para o território brasileiro. Tá? O IBGE, então, ele desenvolve o mapeamento sistemático brasileiro, né, desenvolve, administra, né, e disponibiliza, né, dados a respeito do mapeamento sistemático brasileiro. Tá? O IBGE mantém, portanto, um banco de dados cartográficos disponíveis aos usuários, né? E a partir de códigos que a gente vai ver um pouco mais à frente, aí o usuário pode ter acesso a algum tipo de produto dentro da base de dados lá do mapeamento sistemático brasileiro. Tá? É importante a gente falar que todos os dados aí providos pelo IBGE são disponibilizados aí de forma gratuita, né? Tem livre acesso aí para os usuários e pode ser utilizado aí para diversas áreas do conhecimento que necessitem de informações espaciais, informações cartográficas. Okay? Bom, o que seria o mapeamento sistemático brasileiro, então? Né? A definição a gente tem aqui seria a elaboração e a preparação de cartas ou mapas, né,
E aqui a gente já vê a questão de escala do território nacional em escalas diversas, né, uma pluralidade de escalas para fins diversos, segundo normas e padrões pré-estabelecidos por entidades cartográficas. Então, a gente vê que todos os documentos cartográficos dentro do mapeamento sistemático brasileiro seguem a uma normatização, né, seguem um padrão aí em termos de layout, de organização de informações representadas. Okay? Em termos de características, né, a gente tem, por exemplo, então a escala. Né, a escala começando 1 para 1 milhão, a gente tem a sequência 1 para 500 mil, para 250 mil, 1 para 100 mil, e as cartas 1 para 50 mil até 1 para 25 mil. Essa 1 para 25 mil seria o mais detalhado que se tem aí dentro do mapeamento sistemático brasileiro. Tá? Em termos de folhas existentes, a gente tem um recobrimento total aí do território brasileiro na escala 1 para 1 milhão e 1 para 500 mil. Então, 46 cartas, né, na escala 1 para 1 milhão, 154 na 1 para 500 mil. Tá? A partir da 1 para 250 mil até 1 para 25 mil, a gente tem algum déficit aí que a gente vai mostrar na sequência. Okay? Mas a gente tem, então, essas quantidades aqui associadas a essas escalas. Com relação à projeção cartográfica, 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil, a gente tem a cônica conforme de Lambert, né, conforme vocês aprenderam lá na aula introdutória de sistema UTM, projeções cartográficas. Okay? Nas demais escalas do mapeamento sistemático, a gente tem a projeção universal transversa de Mercator, projeção UTM. Em termos de extensão, norte, sul, leste, oeste, está aqui os valores. Né? Vejam que a gente tem aí um aumento a partir do momento que a escala é maior. Né? Então, por exemplo, aqui 1 para 25 mil, a gente tem 13, praticamente aí 14 por 14 quilômetros, aí uma pequena parte da superfície terrestre sendo mapeada. Okay? Em termos de sistema de referência terrestre, conforme a gente explica lá sempre, lá no início das aulas de topografia, no Brasil, a gente teve aí já em uso, né, tanto o sistema Corrego Alegre quanto o sistema SAD-69, mas atualmente a gente tem o sistema Sirgas 2000 como sistema de referência terrestre adotado para mapeamentos e disponibilização de informações espaciais. Né? Então, na verdade, a gente tem um déficit também temporal. A maioria das cartas do sistema mapeamento sistemático brasileiro são cartas antigas, portanto, referenciadas a sistemas de referências terrestres aí, utilizados um pouco mais aí na década de 70 e 80. Okay? Mas, atualmente, o IBGE tem trabalhado, tem já disponibilizado cartas aí em Sirgas 2000 para os usuários. Falando no déficit, né, nas escalas 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil, a gente falou que tem um recobrimento completo. Na escala 1 para 250 mil, a gente tem 80,72% do território sendo mapeado. Então, a gente vê aqui que em 4 partes faltam aqui ainda cartas aí na escala para 250 mil cartas topográficas. O déficit aumenta quando a gente vai para a escala de 1 para 100 mil. Né? Então, a gente tem 75,39% do território mapeado. A gente vê que uma boa parte aqui da região amazônica não possui ainda cartas na escala 1 para 100 mil. Né? Bem como aqui a região aqui sudeste aqui de Minas Gerais, né? E grande parte da região do Rio de Janeiro. Na escala 1 para 50 mil, esse déficit é ainda maior, somente 13,9% do território brasileiro é recoberto com cartas na escala 1 para 50 mil. E quando a gente vai para a escala 1 para 25 mil, a gente nota que uma parte ínfima do território brasileiro é mapeada com esse tipo de escala de documento cartográfico, com 1,01% apenas de recobrimento. Okay? Então a gente tem um déficit muito grande na escala 1 para 25 mil, né? Basicamente por falta de recurso de investimento do governo federal. Tá? Bom, entendido essa parte aí, pessoal, de características, né, do mapeamento sistemático brasileiro, como é que o usuário então pode saber o código? Né? A gente falou lá do código para acessar o banco de dados e assim chegar a algum tipo de carta, algum tipo de documento cartográfico que seja do interesse do usuário. Né? Como é que a partir de uma determinada localização, né, de uma determinada parte de coordenadas, eu posso chegar no código. Né? A princípio a gente tem então 2 códigos, um é o índice de nomenclatura e o outro é o mapa índice. Né? Primeiramente a gente vai ver o índice de nomenclatura, na sequência o mapa índice, aí essa sequência vocês vão ver que é melhor para o entendimento. Tá? Falando então do índice de nomenclatura, né? Na escala 1 para 1 milhão, acaba se utilizando o mecanismo adotado na Carta Internacional ao Milionésimo, chamada SIM. Né? Mas o que seria então essa Carta Internacional ao Milionésimo, só para a gente entender? Né? São documentos cartográficos, mapas na escala 1 para 1 milhão, tá? Foi um acordo, né, feito em 1962 na Conferência Técnica das Nações Unidas, tá? Com o intuito de se dispor então de cartas na escala de 1 para 1 milhão, de mapas, né, na escala de 1 para 1 milhão atualizadas a cada decênio, tá? De forma a se ter subsídios para a execução de estudos
e análise de aspectos gerais estratégicos a nível mais continental, né? O Brasil entrou, então a gente tem algumas cartas, tem o recobrimento aí completo do território nacional com algumas cartas aí, sim, ok? A característica dessas cartas, sim, né, é a representação de toda a superfície terrestre na projeção cartográfica cônica conforme de Lambert, tá? Com dois paralelos padrões, tá? Então, a gente sabe que é uma projeção secante e normal e analítica, tá? Normal. Então, a gente tem aqui o eixo do cone aqui coincidente com o eixo polar, que a gente vê nessa ilustração aqui como é que funciona, né, o mapeamento com essa projeção cartográfica aí, cônica conforme de Lambert, né? Então a gente vê aqui os dois paralelos padrões aqui em vermelho, né? E a gente vê aqui subdivisões longitudinais e latitudinais, tá? Bom, de forma a se ter um limite, né, para a representação da Carta Internacional ao milionésimo, a gente tem então limites em longitude e latitude, em longitude de 6 graus, né, de tal forma então que para recobrimento do planeta inteiro, 360 graus, eu tenho 60 cartas diferentes, ou 60 fusos, né, 60 fusos aí nessa subdivisão de 6 graus de longitude, tá? Iniciando-se, assim como lá naqueles fusos UTM que vocês aprenderam aí na aula anterior aí de sistema UTM, né, no antimeridiano de Greenwich, sendo contado aí no sentido oeste-leste. Tá? Então, por exemplo, aqui é o primeiro fuso, né, a borda oeste do primeiro fuso seria o antimeridiano de Greenwich, com menos 180 graus em longitude. Tá? E o primeiro meridiano central, a 3 graus aí da borda oeste, seria de menos 177 graus em longitude. Tá? A borda leste, a 3 graus aí para a direita, a gente tem menos 174 graus. Tá? O fuso 2, então, os 174 graus, menos 174 graus, seria a borda oeste, e o meridiano central, menos 171 graus aqui. Tá? E a borda leste, a menos 168 graus. E assim por diante, então, o fuso 1 e o fuso 2, de tal forma que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, os fusos de 18, né, indo de 18 aqui na parte mais extrema oeste, até a parte mais extrema leste, aqui o fuso 26. Tá? Exatamente nessa subdivisão aqui, observem bem então aqui os intervalos de 6 em 6 graus em longitude a oeste, aqui o W. Né? Bom, se eu quiser calcular o fuso, se eu tiver a localização, né, a longitude e a latitude, se eu quiser calcular, conhecer o fuso, eu posso utilizar essa equaçãozinha aqui, tá, em função da longitude, basta utilizar aqui o valor de longitude respeitando o sinal, né? Só lembrando que a oeste de Greenwich a gente tem longitudes negativas, tá? E aí posso utilizar essa equação, o int aqui seria a parte inteira do que eu tiver aqui. Conhecendo-se o fuso, eu posso também calcular o meridiano central a partir dessa segunda equação que está aqui. Então, por exemplo, para uma longitude de menos 47 graus, 52 minutos e 26 segundos, latitude de menos 15 graus, 46 minutos e 32 segundos, né? A gente teria um fuso aí de 23, sairia alguma coisa aqui, 23, alguma coisa, a parte inteira seria o 23, e pegando-se o fuso 23 para determinar o meridiano central, a gente chega no valor aí de menos 45 graus ou 45 graus a oeste. Então, se a gente for ver bem aqui, o fuso 23, ele tem bordas aí a oeste e leste 48, né, graus e 42 graus, e aqui no meio a gente teria exatamente o 45 graus aí, certo? Bom, além da subdivisão longitudinal de 6 graus, a gente tem também a divisão latitudinal em 4 graus de latitude, tá? De forma que se ter aí 22 zonas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai de A até I. Essa subdivisão ela segue o alfabeto, né? A, B, C, enfim. E aí a gente tem aí de 4 em 4 graus, a partir da linha do Equador, a 0 graus de latitude, tanto para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte. A gente tem aqui a parte norte do Brasil, A e B ainda, né? E aqui também para o hemisfério sul a gente tem de A, só que indo aí até, partindo de A indo até I. Okay? De tal forma, então, pessoal, que o índice de nomenclatura para a folha na escala 1 para 1 milhão, por exemplo, pegando aquela localização que a gente utilizou para o cálculo do fuso do meridiano central, né? Bastaria eu ter informação então do hemisfério, da zona latitudinal e do fuso. Do hemisfério a gente pode ter S ou norte, respectivamente aí para o hemisfério sul e norte. Da zona latitudinal, né? Analisando essa latitude aqui, a gente tem então o intervalo entre 12 e 16, então aqui a gente tem a letra D, e o fuso, conforme a gente fez no cálculo anteriormente, seria o fuso 23. Então, juntando todas essas informações, a gente teria então SD, hífen 23, esse aqui então seria o índice de nomenclatura, a codificação necessária para que eu ache então a carta na escala 1 para 1 milhão
nessa localização expressa aqui em cima, ok? É importante a gente relembrar, então, aqui, ó, 6 graus em longitude e 4 graus em latitude, que daria a extensão de 666,72 por 444,48 quilômetros, ok? Bom, em termos de limites aí de coordenadas geodésicas, em termos de longitude, a gente tem 48 graus oeste e 42 graus oeste, né, no fuso 23, e 12 graus sul até 16 graus sul, ok? Só para vocês verem aqui, então, o nível, né, de detalhamento que se tem nessa escala 1 para 1 milhão. Observem que é um nível de informações bastante generalizadas. Então, por exemplo, esse ponto amarelo pequeno que a gente tem aqui é a cidade de Brasília, né? A gente pode enxergar aqui bem pequenininho aqui o Lago Paranoá, por exemplo, né? Então, são informações bastante generalizadas nessa escala. Só para vocês verem também um padrão que se tem, né, nas folhas do mapeamento sistemático brasileiro. No canto superior direito aqui a gente vê a codificação que a gente acabou aí de explicar, ok? Outra coisa também, os limites em termos de coordenadas geodésicas, longitude e latitude, aí batem com aquilo que a gente explicou anteriormente aí, certo? Bom, para a escala 1 para 500 mil, basta fazer a subdivisão da folha 1 para 1 milhão. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a SD 23, né, com 48 graus, de 42 aqui em longitude, e 12 até 16. Se eu dividir aqui então pela metade em termos de longitude e latitude, eu tenho então 4 partes aqui, e em termos de codificação, a gente tem então V, X, Y e Z exatamente aqui nessa sequência conforme está desenhado. Tá? Então aqui no meio aqui a gente teria 45 graus e aqui na metade a gente teria 14 graus sul. Né? De tal forma que a gente tem então para cada carta, na escala 1 para 500 mil, uma extensão longitudinal de 3 graus e latitudinal de 2 graus, okay? Que daria aí para a gente essa extensão aqui em termos de em unidade de quilômetros, ok? Se a gente pegar então, por exemplo, né, essa folha aqui, essa carta aqui Y, né? Então, ela teria aqui esses limites aqui em termos de coordenadas geodésicas, né? E a codificação, o índice de nomenclatura, agora seguiria então hemisfério, zona latitudinal, fuso, V, X, Y ou Z. Né? Então a gente tem aqui S, D, 23, conforme a gente viu anteriormente, e agora o Y aqui que seria então referente àquela carta lá a sudoeste, ok? A divisão aqui em 4 partes aqui, conforme a gente explicou anteriormente, tá? Então, só para vocês verem aqui o nível de detalhamento, veja que começa a aparecer alguma coisa a mais aqui do território, né, de Brasília. A gente vê aqui já aparecendo corpos d'água, né, já feições naturais aqui, feições artificiais aí como mancha urbana e tal, né, a gente vê alguma coisa de mais detalhamento aí nessa carta. Tá? Aqui só novamente aí para explicar, né, só para demonstrar aí os limites que a gente tem em a codificação no índice de nomenclatura. Os limites aqui em termos de latitude e longitude batem com o que a gente praticou lá na divisão no índice de nomenclatura. Okay? Seguindo aí para a folha na escala de 1 para 250 mil, então eu pego a 1 para 500 mil, faço a subdivisão em 4 partes também. Tá? E aí o que eu tinha lá de limite longitudinal, passo a ter aqui agora o 46 graus e 30 minutos aqui no meio, em termos de longitude, em termos de latitude, o 15 graus sul aqui na metade. Tá? De tal forma, então, que eu tenho 1,5 grau ou 1 grau e 30 minutos em longitude e 1 grau em latitude, que daria essa extensão aqui em quilômetros. Tá? Então, aqui a codificação da subdivisão é A, B, C e D. Por exemplo, pegando aqui a carta 1 para 250 mil aqui, C, ela teria, então, esses limites aqui em termos de coordenadas geodésicas. Tá? Então, agora eu tenho hemisfério, zona latitudinal, fuso, V, X, Y ou Z, e agora A, B, C ou D. Tá? Especificamente para essa carta aqui, eu teria SD 23YC. Tá? Então vejam que a carta 1 para 250 mil já tem mais detalhes, né? Aparece mais aqui já a mancha urbana de Brasília, detalhada aqui em quadros, né? O Lago Paranoá que aparece um pouco maior também. A gente tem aqui já corpos d'água já com formatos, né? Enfim, as vias, né? As feições artificiais aqui como vias, por exemplo, mancha urbana já aparecendo também. Tá? E aqui só o padrão aí no canto superior direito aí do mapeamento sistemático, o índice de nomenclatura, tá? Conforme a gente comentou. E os limites em termos de coordenadas geodésicas também de acordo com o que a gente subdividiu anteriormente. Tá? Indo para a escala 1 para 100 mil,
né? Então a gente tem agora a subdivisão daquela 1 para 250 mil agora em 6 partes. Tá? Então essas 6 partes quadradas a gente tem agora aqui. Antes era de 46,30 até 48, a gente agora de 46,30 passa em 47, 47,30 até chegar em 48. Tá? Em termos de latitude, a gente tem 15, 15, 30 e 16, então a gente tem agora 30 minutos em longitude e 30 minutos em termos de latitude, uma carta quadrada aí de 55,56 por 55,56 km, ok? Pegando aqui como exemplo, então, essa carta 4 aqui, então, a gente tem a subdivisão aqui em algarismo romano, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em algarismo romano. Pegando aqui a carta 4 aqui, então, a gente tem esses limites aqui em termos de coordenadas geodésicas e agora essa codificação que está aqui. Então, hemisfério, zona latitudinal, fuso V, X, Y, Z, A, B, C ou D e agora 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 em algarismo romano. Okay? Então, está aqui a codificação dessa carta, SD 23YC. 4 em algarismo romano. Okay? Então vejam que o nível de detalhamento já está maior, aqui já aparece bastante feições aqui naturais e artificiais. O Lago Paranoá aqui, por exemplo, está bem maior, né? A gente consegue ver vias, né? Arruamentos aqui, quadras, né? Divisão de quadras, né? Os corpos d'água aparecem aqui já com um certo porte, né? No canto superior direito aqui a gente vê o índice de nomenclatura, aparece aqui já agora o MI, a gente vai explicar um pouquinho mais à frente aí essa questão do chamado mapa índice, ok? E aqui também, novamente só para a gente verificar, conforme a gente explicou lá do índice de nomenclatura. Tá? Na escala 1 para 50 mil, a gente pega então a folha 1 para 100 mil, subdivide em 4 partes, aí 1, 2, 3 e 4, conforme está aqui. Tá? Então, onde a gente tinha 48, 47 e 30, agora a gente passa em 47, 45 em termos de longitude e em 15, 45 sul em termos de latitude. Okay? Pegando aqui, por exemplo, então a carta de número 3, a gente tem esses limites aqui em termos de coordenadas geodésicas. Tá? Então, aqui agora a gente tem hemisfério, zona latitudinal, fuso, V, X, Y, Z, A, B, C ou D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em algarismo romano e 1, 2, 3, 4 agora em algarismo arábico. Tá? Então, por exemplo, para essa carta a gente tem SD23, YC43. Okay? A extensão a gente tem como visto aqui nesse desenho, né? 15 minutos em longitude, 15 minutos em latitude, também uma carta quadrada aí, em termos de extensão 27,78 por 27,78 km. Okay? E, finalmente, para 1 para 25 mil, a gente pega 1 para 50 mil e divide em 4 partes também. Aí a gente tem noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste, né? Então, onde a gente tinha 47, 45 e 48, agora a gente passa no 47, 52 e 30 oeste, em termos de longitude, e passa no 15, 52 e 30, em termos de latitude sul. Okay? Pegando aqui, por exemplo, a NE, então a gente tem aqui esses limites de coordenadas geodésicas, né? E agora, hemisfério, zona latitudinal, fuso VXYZ, A, B, C ou D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em algarismo romano, 1, 2, 3 ou 4 em algarismo arábico, NO, NE, SO ou SE. No caso dessa carta, a gente tem então SD23, YC43, NE. Tá? Em termos de extensão, a gente tem 7 minutos e 30 segundos em longitude e o mesmo valor em latitude, que daria 3,89 por 3,89 km. Ok? Então, essa seria a última escala do mapeamento sistemático. Aqui a gente vê um nível de detalhamento já bem maior, né? O Lago Paranoá que já nem cabe em uma folha apenas, né? A gente tem aqui ele bem grande. E aqui a mancha urbana, né? A gente tem aqui as feições também de vegetação já bem delimitadas, né? Bem detalhadas, arruamento, enfim, loteamento, né? Quadras. Aqui a gente tem um nível de detalhamento bem maior. Tá? Aqui o padrão, então, que a gente comentou anteriormente, né? Na parte superior direita. E aqui os limites de coordenada conforme a gente subdividiu. Tá certo? Em resumo, então, pessoal, se a gente pegar a carta 1 para 25 mil, né? O SD23 seria a parte de 1 para 1 bilhão, o Y viria para 1 para 500 mil, C 1 para 250 mil, 4 em algarismo romano dá 1 para 100 mil, o 3 em algarismo arábico dá 1 para 50 mil e o NE vindo aí dá 1 para 25 mil. Okay? É interessante que a gente explique duas questões, pessoal. Vocês podem estar se perguntando e para escalas maiores, né? Por exemplo, 1 para 15 mil, 1 para 10 mil, 1 para 2 mil. Né? Se eu quisesse sistematizar, por exemplo, adotar aqui um índice de nomenclatura para essas escalas maiores. Né? Nesse caso, a gente não tem uma coisa oficial, né? A gente não tem uma indicativa oficial. Tá? Por exemplo,
A gente tem alguns mapeamentos, né, seguindo aí índices de nomenclatura em escalas móveis, por exemplo, para São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, por exemplo. E cada estado adotou, então, a sua codificação específica e ficaria livre aí para cada gestor aí adotar a sua codificação de forma livre, tá? E com relação também a outros mapeamentos temáticos, né? Nesse caso aqui a gente tem um mapeamento sistemático terrestre, né? Por exemplo, a gente poderia ter um mapeamento sistemático também náutico e aeronáutico, e aí tem-se outras nomenclaturas. É um outro índice de nomenclatura que se tem um outro mecanismo aí de subdivisão de cartas, tá certo? E aí vocês podem pesquisar aí por fora, pessoal, fica por conta de vocês, tá? Professor, mas não teria aqui um software, né, algum aplicativo que desse para a gente aí, dada a latitude e longitude, o índice de nomenclatura, né, em função da escala? Tem sim, pessoal. Aqui a gente tem o professor Henrique Ferkowski, aqui do Departamento de Geomática, tá? Que desenvolveu um software chamado MapSyst, né, que está disponível aqui nesse link aqui. É um software aí com executável, não precisa fazer a instalação, né, só clicar 2 vezes ele já abre a janela. E aqui na janela basta aplicar então os valores de latitude e longitude, indicar aqui o hemisfério e a escala da carta. Vejam que tem aqui do lado esquerdo aqui as escalas de 1 para 1 milhão até 1 para 25 mil. E do lado direito aqui o professor ainda coloca ainda uma sugestão aí para escalas maiores, de 1 para 20 mil, perdão, até 1 para 500. Né? Então a gente vê aqui, por exemplo, né, da 1 para 1 milhão, aquela longitude e latitude que a gente utilizou anteriormente para deduzir e explicar aí o índice de nomenclatura, bate certinho aqui, ó, SD23. Tá? E à medida que a gente vai então avançando aqui nas escalas, a gente vai vendo, né, SD23Y, C, né, 4 em algarismo romano, 3 em arábico e finalmente em I, tá certo? Então vocês podem baixar, dar uma olhada nisso aí, é uma excelente ferramenta para chegar aí ao índice de nomenclatura desejado para o local de trabalho, certo? Bom, e aí, tendo-se o conhecimento do índice de nomenclatura, como é que eu vou então atrás da carta, né, da carta topográfica ou do mapa, enfim, na escala desejada. Por exemplo, 1 para 25 mil. Né? Bom, o IBGE ele disponibiliza alguns canais, alguns links, né, mas esse aqui é bastante prático, tá? Tem outras maneiras, esse aqui é uma das maneiras, o portal de mapas, então pode acessar com esse link aqui, vocês vão ter essa tela, né? E aí tem a opção aqui cartas e mapas. Vocês podem abrir aqui folhas topográficas e aí tem essas escalas, está separado aqui pelas escalas do mapeamento sistemático brasileiro, tá certo? Então, por exemplo, aqui, se eu escolher a escala 1 para 25 mil, ele vai listar aqui para mim todas as cartas disponíveis, aquele 1,01% do território nacional ele vai colocar aqui, né? E eu posso dar um Ctrl F aqui, digitar o índice de nomenclatura, conforme a gente explicou, e ele pode então direcionar aí para a carta lá que tiver disponível, tá certo? Se não achar nada, quer dizer que realmente não tem a carta 1 para 25 mil, por exemplo, né, naquela localidade específica. Tá? Ok, pessoal, vejam aqui que tem diferentes tipos de extensão. A gente pode ter a informação em JPEG, em PDF, em TIFF ou ainda em DGN, tá? Que é uma extensão aí de um software chamado MicroStation da Bentley, né? Que é um software similar ao AutoCAD. Tá? E clicando aqui, já no display aqui do lado direito já aparece a carta e logo abaixo aqui as opções para download aí de acordo com a extensão. Então basta clicar e o download começa aí automaticamente. Okay? Bom, pessoal, por fim, o mapa índice, né, que é a segunda maneira da gente obter uma codificação para conseguir uma carta aí do mapeamento sistemático brasileiro. O mapa índice funciona da seguinte maneira, né? Trata-se aí de uma numeração das folhas nas diferentes escalas, contando-se aí então de norte para sul, de oeste para leste, ok? Então é uma numeração sequencial, por exemplo, aí na escala 1 para 1 milhão a gente tem de 1 a 46, né? Na escala 1 para 500 mil de 1 a 154, na escala 1 para 250 mil de 1 a 550, na escala 1 para 100 mil de 1 até 3036. Então aqui embaixo a gente vê um exemplo, né, na escala 1 para 100 mil, em cima aqui a gente tem a nomenclatura do índice de nomenclatura do mapeamento sistemático, embaixo então aqui a gente tem o MI 2215, que seria o mapa índice, né, para essa escala 1 para 100 mil, 2215 então entre 1 e 3036, ok? Para as escalas 1 para 50 mil e para 25 mil, aí já entra um pouquinho daquele mecanismo lá do índice de nomenclatura. Tá? Então, 1 para 50 mil eu tenho o mapa índice da 1 para 100 mil, de 1 até 3036, e aí eu adiciono 1, 2, 3 ou 4 lá, dentro daquele mecanismo de subdivisão em 4 cartas lá que a gente viu anteriormente. Tá?
E finalmente a 1 para 25 mil. O mecanismo dá 1 para 100 mil, de 1 até 3.036, e aí vem 1, 2, 3 ou 4, né? E NO, NE, SO ou SE. Então aqui embaixo a gente vê um exemplo disso aí. E em cima aqui o mapeamento sistemático, o índice de nomenclatura do mapeamento sistemático, né? Conforme a gente viu, e aqui embaixo o MI do mapeamento sistemático, 2.215,3 NE, então a carta 1 para 25 mil. Bom, pessoal, mas como é que vocês vão saber isso aí, né? O IBGE, através desse link aqui, ele disponibiliza, tá, um arquivo digital em formato SHP, que no ambiente de SIG, por exemplo, aí, o QGIS, né, vocês vão ver um pouco mais à frente, aí, em capítulos mais à frente, isso aqui. Tá? Eu posso então fazer a importação do arquivo SHP, e aí aparecem as folhas disponíveis para determinada escala. Então aqui, por exemplo, eu carreguei aqui 1 para 25 mil. Então bastaria eu clicar aqui na carta aqui que eu quero sobre a região de interesse, tá? E aí aparece aqui tanto o índice de nomenclatura aí do mapeamento sistemático quanto o MI do mapeamento sistemático. Está aqui, ó, 2.214,2 NO aí para uma escala 1 para 25 mil, por exemplo. Ok, pessoal? Então seria isso. Está aqui as referências das figuras utilizadas aí na aula. Grande abraço, até a próxima. Qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês.